Já podem baixar lá e acompanhar por lá também, né? Vocês estão me ouvindo, galera? Estamos. Sim, beleza. Lívia tá aqui? Oi, eu tô meio Beleza. doente, então Então, que minha voz melhoras, tá tá? meio... Não, sem problemas. Você Obrigada. recebeu alguma coisa no negócio do projeto lá? Não, recebi não. E-mail, alguma coisa? Vou Não, até eu vou até escrever para lá, não conferir de recebi novo. mais nada. Não recebi nenhuma Eu vou até conferir informação de de lá. novo, mas... Uhum, Estranho, né? Era pra sim. gente ter recebido alguma coisa, não? É tipo uma confirmação, né? Não, a confirmação, ok, isso aí eu recebi. Mas assim, dos passos seguintes, alguma coisa assim. Ah, entendi. Eu vou dar uma olhada de novo. Eu vou olhar também, ó. Mas por e-mail não tem recebido nada, assim, isso que eu achei estranho. Beleza. Bom, deixa eu apresentar aqui. Vocês estão vendo minha tela já, não estão? Sim, sim. Sim, né? Beleza. Galera, então a gente terminou falando sobre... Quer dizer, nós iríamos começar a falar sobre aracnídeos, beleza? Então, o primeiro passo aqui é a gente lembrar de quem que a gente está falando, certo? Então, entre os aracnídeos, além de aranhas, quem mais a gente vai incluir aqui, galera? Escorpião. Escorpiões, beleza. Mais quem? Além de aranhas e escorpiões, a gente vai incluir aqui os ácaros, os carrapatos, que na verdade são ácaros grandes, mas são ácaros também, beleza? Então, aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos, opiliões, também vão entrar aqui, entre outros, beleza? Então, todos aracnídeos, mas não necessariamente aranhas, tá bom? Por que esses animais são chamados de quelícerados, galera? Porque esses animais, eles apresentam um par de quelíceras. E o que são essas quelíceras? São as garras, aquilo que inocula veneno, beleza? Então, os animais são assim chamados porque eles possuem um par de quelíceras. Então, eles não têm mandíbula e no lugar da mandíbula aparecem as quelíceras. No caso das aranhas, as quelíceras funcionam como peçonha. Segundo ano, quando eu uso a expressão peçonha, é tranquilo para vocês? Ou não? Pra mim não, professor. Não. Olha só, peçonha é a estrutura que inocula o veneno. É a estrutura que injeta o veneno. Tipo, na cobra, por exemplo. Na cobra venenosa, você tem os dentes inoculadores de veneno. Então, os dentes da cobra venenosa são peçonhas, beleza? Então, peçonha é a estrutura inoculadora de veneno, tá bom? Ou, no caso do escorpião, né, que a peçonha não inocula, que as quelíceras não inoculam veneno, o papel da quelícera é trituração de alimentos. Trituração de alimentos, beleza? Então, vamos botar aqui, inocula veneno. E uma outra coisa também, assim, aproveitando aqui, que quando a gente fala de veneno, galera, veneno na natureza geralmente são o quê? Geralmente são enzimas digestivas modificadas.
Enzimas digestivas modificadas, ok? Enzima todo mundo lembra o que é, certo? Ou não? Vai, gente, fala comigo. Eu lembro. Beleza. Então, vamos lá. Mas o que a gente precisa saber de aracnídeos? Bom, primeira coisa aqui, a gente tem que entender como é que está organizado o corpo, ok? Lembra aí para mim como é que o corpo de insetos está organizado. Como que o corpo de insetos está dividido para o segundo ano? Cabeça, tórax e abdômen? Isso. Quantas patas, Eduardo? 3. 3 o quê? Tagmas. Tagmas? Não. Três partes, né? Você está falando, certo? Isso. 3 tags. Eu falei quantas patas? Ah, quantas patas? Isso. 6. 6 patas. Quantas antenas? 2. 2. Perfeito. No caso das aranhas, esses animais eles são áceros. Quando eu falo que os animais são áceros, eu estou dizendo para vocês que eles não têm antenas. Beleza? Então, aracnídeo não tem antena. O corpo está dividido em 2 tagmas, como no caso dos crustáceos. É o cefalotórax, que é a cabeça fundida, né, com o tórax, mais o abdômen. Abdômen. Beleza? Eu vou encontrar 4 pares de patas. 4 pares de patas. Eu vou encontrar um par de pedipalpos. O que é um pedipalpo? Um pedipalpo, pessoal, visualmente falando, lembra uma pata, lembra um par de patas, né? Só que uma pata pequena, que tem uma função prênsile, uma função de manipulação, de segurar, de mover de um lugar para o outro, como se fosse o bracinho da aranha, vamos dizer assim, tá? Um par de pedipalpos. Que tem uma função prênsile, portanto, não é locomotor, igual as patas. Uma função prênsile. Ok? Como eu falei lá em cima, né? Esses animais têm todo aracnídeo tem um par de quelíceras, mas tem uma glândula fiandeira. Lembrando, galera, que a glândula fiandeira, ela produz o fio, beleza? O que o animal vai fazer com o fio são outros 500, tá bom? Então, tem uma glândula fiandeira, porque geralmente a gente associa a glândula fiandeira à teia, né? A teia é o que ela faz com o fio. Então, ela pode pegar o fio, nem toda aranha tece, né? Ela pode fazer teia, ela pode fazer armadilhas diferentes, além desse tipo de teia que é mais famosa, né? Que é mais conhecida. Ela pode envolver os ovos para protegê-los, que é o que a gente chama de ootecas. Ela pode, não tem órgão copulatório aracnídeo, tá? Então a transferência de espermatozoide ela é feita de maneira indireta. O macho faz um espermatóforo, esse espermatóforo é como se fosse uma garrafinha feita com fio, ele coloca o espermatozoide dentro dela, espermatóforos, e faz a transferência para o poro genital da fêmea. Beleza? Pode usar o fio guia, pode usar como fio guia, que é para as fêmeas acharem os espermatóforos. Por exemplo, assim, no caso das aranhas, dos aracnídeos predadores, aranha, escorpião, o canibalismo é um hábito, é um comportamento muito comum. Né? Aliás, na verdade, é o padrão, né? A exceção é não ser canibal nesses 2 casos aí. Então, na natureza, pessoal, como regra geral, as fêmeas são maiores. E isso fica
assim, para a reprodução, para o macho se reproduzir, isso fica muito arriscado, já que o canibalismo é muito comum, tá? Então, o que alguns machos fazem? Os machos, eles pegam o espermatóforo e abandonam lá, enchem os espermatozoides, deixam no solo e vai embora. É óbvio que esse mecanismo de reprodução, ele não vai ser muito eficiente, né? Porque depende do acaso, da fêmea achar, blá, 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 blá. Então, o que ele faz? Ele deixa o espermatóforo e puxa um fio guia ligado nele, para que se a fêmea encontre o fio, ela sabe que uma das duas extremidades você vai encontrar um espermatóforo. Aí ela mesma faz a transferência dos espermatozoides para o seu poro genital. Foi claro, galera? Ou não? Foi. Beleza. Tem 8 olhos simples, não são aqueles olhos compostos como aparecem em insetos, e por isso a visão de aracnídeos é uma visão muito pouco eficiente. Eles enxergam mal, tá? E aí eles compensam isso como? Com outros sentidos. O corpo desses animais, ele é coberto, vou botar aqui, coberto por... vocês já viram que as caranguejeiras, tipo assim, aranhas caranguejeiras é toda peludinha assim, já repararam isso? Já? Pelo, galera, é uma exclusividade de mamífero. Então, aquilo, apesar de parecer pelo, não são pelos, tá? Aquilo é chamado de tricobótrios. E eles têm um papel bem parecido com o bigode do gato. Eles têm uma função sensorial para perceber vibração, deslocamento de ar e tal, ok? Então, geralmente, eles usam os tricobótrios para encontrar as suas presas. Certo? Perguntinhas até aqui? Professor, as aranhas, elas têm pinças. Essas pinças seriam as quelíceras? Pinça? É, Pinça é puã. Tipo puã do caranguejo. Puã do caranguejo que é uma pinça. Ah, eu não sei explicar, assim, na boca dela, Então, sabe? aquilo é a quelícera. Isso aí. Isso é que são quelíceras. Quer ver? Tipo, aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Tipo isso aqui. Isso e isso. É isso que você está falando? Isso são as quelíceras. Isso aí. Ok. Isso aqui são as quelíceras. O que a gente chama de pinça é tipo a puã do caranguejo, da lagosta, do camarão. E o nome é pinça mesmo. Aí como você usou o termo, eu achei que você estava falando disso. Então tá aí, ó, isso que são as quelíceras dos aracnídeos, tá? Então aqui você está vendo também os olhos simples do animal. Ó. Tudo isso aqui são olhos, beleza? Tem um monte aqui. Não vou botar mais setinho, senão vai ficar estranho. E eu não sei se vocês conseguem ver daí, daqui dá para ver legal, assim, ó. Você vê os pelinhos aqui, tá vendo? Na superfície do animal. Dá para enxergar daí? Sim. Que são os tricobótrios, que é o principal órgão sensorial de aranhas, né, de aracnídeos, para falar a verdade. Ok? Professor, e os pedipalpos são esses dois aí na frente? Isso aí, esqueci de falar, né? Esses dois menorzinhos aqui, ó. Essa patinha. Porque o pedipalpo, ele parece uma pata pequena, uma pata menor, né? Então, isso que é o pedipalpo, isso mesmo. Pedipalpo. Aqui e do outro lado ali também tem um. Tranquilo? Show.
Em relação à fisiologia, que difere aí das outras classes, a gente tem a respiração, que é diferente. Então, nesse caso aqui, ó, a respiração desses animais. Como é que era a respiração do inseto mesmo? Ele tinha uma entrada assim de ar, né? Que o ar Isso, passava, né, por ele. isso, respiração traqueal dos crustáceos. Branquial, não, né? Branquial. No caso dos aracnídeos, a respiração ela é filotraqueal. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, por exemplo, assim, ó. Aqui está a superfície corporal do animal. Aí você tem o espiráculo, a mesma coisa, né, dos insetos, até aqui. Aí esse espiráculo, ele dá numa traqueia, né, num tubinho. Deixa eu mudar a cor aqui. Ela dá numa traqueia. Tá aqui. E aí, se fosse um inseto, o que aconteceria? Essa traqueia iria se ramificar. Nesse caso, ela acaba numa câmara. Ela acaba numa câmara, ao invés de ramificar. Vou botar assim. E essa câmara, ela tem uma superfície aumentada. Desse jeito assim, ó. Desse jeito assim. E o sangue está passando por aqui. E o sangue está passando por aqui. Então, o que vai acontecer? O ar ele vai entrar pelo espiráculo, vai chegar até essa câmara, e aí, galera, vai rolar as trocas gasosas entre o ar e o sangue. Ou seja, vai entrar o oxigênio, vai sair o gás carbônico. Então, nesse caso, pessoal, você não tem uma troca gasosa entre o ar e o tecido direto. É o ar e o sangue, tá? Então, se é o ar e o sangue que está fazendo a troca, é o sangue que vai levar até as células, esse sangue ele tem pigmento respiratório. Ou seja, ele tem a substância que vai se ligar ao gás e vai transportá-lo pelo corpo do animal. Então, o sangue ele apresenta pigmentos respiratórios. E geralmente em aracnídeo, o pigmento respiratório é igual ao nosso, é hemoglobina mesmo. Segundo ano, até aqui de boa? Tranquilo. Beleza. Aí eu pergunto para vocês também. Por exemplo, olha como é que funciona a filotraqueia. Entra por um tubo, chega numa câmara, tem uma troca gasosa. Isso lembra o quê? Isso lembra alguma coisa para vocês? Pulmão? Pulmão, isso, pulmão. E por isso as filotraqueias também são chamadas de pulmões foliáceos, já que ele apresenta essas várias camadas sobrepostas aí, né? Foliáceos. Beleza? Uma outra coisa que aparece aqui também é a excreção. A excreção é feita por órgãos chamados de glândulas coxais. Ó, nos insetos eram túbulos de Malpighi, nos crustáceos, glândulas antenais, e aqui eu vou encontrar glândulas coxais. E aí, pelo nome, dá para a gente imaginar onde elas estão, né, localizadas. E esses animais, eles são uricotélicos. O animal que é uricotélico, quando eu falo que o animal é uricotélico, eu estou dizendo o que para vocês? Uma pergunta.
É que excreta ácido úrico? Isso, o animal excreta ácido úrico. E qual é a vantagem de excretar ácido úrico? Você não precisa estar muito perto de água sempre? Isso, por quê? Porque excretar ácido úrico é econômico em relação à água, né? Você elimina muito pouca água. Então, é considerado uma adaptação ao meio terrestre, beleza? E ele tem baixa toxicidade, não precisa ser diluído para ser excretado, beleza? Mais o que? Esses animais, eles são animais dioicos, que significa que tem macho e fêmea, e eles apresentam dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual. Os machos normalmente são muito pequenos, tá? Por exemplo, assim, vou botar aqui uma fêmea de uma espécie qualquer. Uma fêmea de uma espécie qualquer. E um macho dessa mesma espécie. Aí a diferença de tamanho seria absurda. Beleza? E essa diferença de tamanho... Eu acho que você desenhou um par a mais de perna. Não, por quê? Não são 6 pernas? 6 são insetos. Aracnídeos têm 8. Ah, tá. Eu coloquei 6 lá em cima? Não, aqui, ó. 4 pares. Beleza? Por que dessa diferença? A gente consegue ver aqui, ó, uma seleção natural, que favorece os menores. Que favorece os indivíduos menores. E por que a gente tem essa situação? Por conta daquela história que eu falei do canibalismo. Pelo fato do canibalismo ser um comportamento padrão. Como a aranha enxerga mal, tudo que se move, ela percebe via tricobótrio e ela usa como presa, inclusive se for outro indivíduo de mesma espécie, tá? Então, como os machos na natureza geralmente são menores, um fight é o macho que dança, né? Então, os menorzinhos, eles conseguem fertilizar as fêmeas sem sequer que elas percebam. Então, do ponto de vista da seleção natural, é o que gera maior prole, quem gera maior prole é o mais apto. Tranquilo o que eu falei? De boa? Perguntinhas? Nada? Então tá bom. Lembrando, gente, sempre que vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Se a gente fosse pensar em termos de antes disso, peraí. Lembra que a gente tem outros aracnídeos, né? E, por exemplo, assim, no caso do escorpião, deixa eu pegar uma foto do escorpião aqui. No caso do escorpião, é muito comum a gente usar a expressão cauda para escorpião, né? Mas aracnídeo não tem cauda, tá bom? Aracnídeo não tem cauda. E isso aqui que a gente está vendo, na verdade, é um pós-abdômen. É como se fosse um abdômen alongado. Beleza? Então, isso aqui não é uma cauda. Isso aqui é um pós-abdômen. Beleza? E aqui a gente vai ver a peçonha. E nós chamamos de aguilhão. É chamada de aguilhão. Ok?
que é a peçonha aqui no caso dos aracnídeos, dos escorpiões, que é o que inocula o veneno. Então, nesse caso, pessoal, isso aqui que eu estava falando com o Eduardo, ó, a gente chama isso aqui de pinça. E no caso das quelíceras, as quelíceras estarão única e exclusivamente ligadas à questão da trituração de alimentos e não da inoculação de veneno. E aí, ó, quem que falou comigo o negócio do número de patas? Foi o professor Natan. Natan, então aqui, Natan, ó, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então, são sempre 4 pares de patas, beleza? Em termos de importância, pessoal, que importância vocês atribuiriam a essa classe? Lembrando que a importância é a importância de conhecer, beleza? Não é a importância do que de bom necessariamente ele me faz. E aí? Para saber como se proteger, entre aspas, caso você seja atacado por uma aranha, sei lá. Não, eu digo assim. Não, entendi o que você falou. Não, eu digo importância do animal. Aí quando eu falo importância, por exemplo, vamos pegar aqui. Alguns são transmissores de doenças, por exemplo. Então é importante conhecer para evitar a doença que ele transmite. Vou dar um exemplo aqui. Vocês conhecem uma doença chamada de febre maculosa? Não? Galera, vocês estão de mal comigo, é isso? Eu não consigo falar, não, professor. Vocês não falam comigo? Tô cansada. Já tá cansada? Ó, vou começar, vocês vão abalar minha autoestima, hein, galera? Vão falar comigo, hein? Ó, febre maculosa, ela também é chamada de doença do carrapato. Nem essa expressão vocês conhecem, doença do carrapato? Nunca vou falar. Nunca? Olha só, em algumas regiões do Brasil, até aqui no Espírito Santo também, assim, menos frequente, mas pode acontecer, existe uma doença conhecida como doença do carrapato. Ela é transmitida, obviamente, né, por um carrapato, chamado de carrapato, conhecido popularmente como carrapato estrela. E esse carrapato estrela, ele ocorre normalmente assim, em mamíferos silvestres, pacas, antas, etc. Tá? Capivaras, etc. E é comum esse carrapato estrela carregar uma bactériazinha. Uma bactéria que é transmitida quando o carrapato inocula a quelícera, né, que ele tem uma quelícera modificada para se prender, para ancorar no hospedeiro, tá? Então, nesse momento, ele transfere se ele estiver contaminado, ele transfere uma bactéria chamada de Rickettsia, Rickettsii, que causa essa doença. E essa doença, galera, é uma doença grave, uma das que mata, beleza? Então, assim, é bem comum acontecer a transmissão dessa doença ou para pets, né, para animais domésticos, que acabam levando à morte, ou até mesmo para as pessoas. E se ela não for diagnosticada de maneira precoce, o risco dessa pessoa morrer em função da doença é alto. Tá bom? Bom, até aqui alguma perguntinha? Deu para entender a lógica, Eduardo, da importância que eu estou me referindo? Sim, professor. Então vamos lá. Mas o que a gente pode atribuir como importância para esses animais?
Por Eles têm, exemplo, fala aí. eles têm alguma pesquisa desenvolvendo acerca de remédios no tratamento de medicina sobre o veneno desses animais? Hum, não que eu conheça. Não que eu conheça. Não que eu saiba. Se tem, eu não sei. Por exemplo, assim, o que vocês imaginam escorpiões e aranhas comendo com mais frequência? Essa é fácil, galera. Me ajuda aí. Essa é fácil. Inseto? Insetos. E eu falei com vocês que insetos, de longe, são os animais mais abundantes do planeta, né? Então, os aracnídeos são importantes em relação ao controle de populações de insetos. Nós temos acidentes com pessoas e pets, né? Acidentes com pessoas e pets. E aqui, galera, a gente tem algumas espécies que são importantes de a gente ter uma noçãozinha, ok? Por exemplo, assim, ó, existe um gênero de aranha chamada de Loxosceles. Essa aranha aqui, galera, ela é popularmente chamada de aranha marrom. É uma aranha relativamente pequena e de picada indolor. Só que a toxina, ela causa necrose. Ela causa necrose de tecido, tá? Deixa eu pegar aqui, deixar uma foto aqui. Séries. Ó, aqui, ó, dá para ver pela foto aqui que é uma aranha miudinha, tá vendo? 2, 3 centímetros. E ela ocorre com uma certa frequência de São Paulo para baixo. De São Paulo para baixo ela ocorre com uma certa frequência. E aí o que acontece? Como ela é pequenininha e de picada indolor, é muito comum assim, o cara é picado acidentalmente, não percebe, e ele só vai perceber que rolou a situação quando o tecido já estiver necrosado. Tipo, aqui, quer ver? Deixa eu pegar uma foto melhor aqui. Ó, olha o estrago. Não, aqui tá bem exagerado, né? Vamos pegar tão longe assim, não. Uma fotinha melhor aqui. Ó, aqui tá bom. Olha só, o que a gente está vendo aqui, galera, é o tecido necrosado após uma picada. Tem soro, beleza? Tem soro para veneno de aranha marrom, mas como demora muito para a pessoa perceber, geralmente quando ela percebe, já perdeu o tecido. Para uma aranha desse tamanhozinho, o estrago é considerável. Concordamos? Uma outra aranha também que vale a pena comentar é a Latrodectus, o gênero Latrodectus. Esse gênero aqui, pessoal, é o gênero daquela aranha que a gente conhece como viúva negra. É uma aranha bem conhecida, né? Uma aranha bem famosa aí. Aliás, a gente chama de viúva negra por quê, galera? Porque ela mata o parceiro depois da cópula? Ou antes. E aí, o que eu acabei de... O que eu falei? Opa, viúva negra aranha, né, que eu quero. Aí, olha só.
Na verdade, gente, qualquer aranha faz isso, tá? A Viúva Negra ficou com a fama, mas é porque nela se observou primeiro o comportamento. Mas qualquer aranha faz isso, tá bom? Não é só ela, não. E a Viúva Negra, ela também tem uma parada legal, que é essa coloração que a gente está vendo aqui, ó. Essa coloração da aranha, galera, a gente chama de coloração aposemática. Vocês estão lembrados que eu já falei isso com vocês? Não lembro, professor. Lembramos, não? Ó, vou botar aqui, quer ver? O preto e o vermelho aí, ok? Ó, esses animais, eles apresentam uma coloração, assim como outros também, né? Uma coloração aposemática. A coloração aposemática, ela é o que a gente chama de coloração de advertência. Ou de advertência. Beleza? Geralmente, pessoal, essa coloração aposemática, ela tem uma variação ali no preto, preto, vermelho, amarelo, laranja, mais raramente o azul. Ó, preto, vermelho, laranja, amarelo. Menos comum, né? O azul. O que essa coloração de advertência diz? Que o animal é impalatável, ou seja, tem um sabor ruim, ou que o animal é venenoso, tá? Então, ele ressalta isso, a impalatabilidade ou a toxicidade. Na verdade, é um aviso para os pretensos predadores. Ele fala assim, ó, galera, não me vê como comida, não, que não é uma boa ideia, não. Que é a mesma lógica da coral. É a mesma lógica da coral. Belezinha? Tá aqui? Tranquilo. Tranquilo. Então, acho que essa... tem pode uns falar. animais que fazem isso sem nem ser venenoso, né? Só para enganar. Isso. Tem um fenômeno chamado de mimetismo. Aí, no fenômeno chamado de mimetismo, uma espécie imita a outra no sentido de obter algum benefício. Tipo a falsa coral, né? Sim, tem isso. Belezinha? Então, ó, vetores, controle de insetos, acidentes com pessoas. E acho que não tem mais nenhuma importância assim, digna de nota. Tá legal? E aqui a gente acaba de falar de aracnídeo. Alguma perguntinha por enquanto? Não? Beleza, aracnídeo foi a letra C, não foi? Eu coloquei número C. E aí faltam duas classes. Vou botar aqui. Só um minutinho, gente. Pessoal, já acabou a aula? Sim. Acho que acaba em 3 Acho minutos. que acabou. É 4h30, não é? É 4h30. Nossa, eu viajei aqui, fui falando e passou batido. Então, pessoal, olha só, vou parar aqui e na aula de amanhã a gente continua, tá bom? Luísa,